Vocês são da mesma idade que eu ou mais velhos? Quem nasceu na década de 90, levante a mão. Você percebe que tem um desânimo, um cansaço. 90% do auditório levantou a mão, 10% celebrou. O resto está com Dorflex no braço, alguma coisa na mão, amém. Mas olha, a gente sabe o que é, por exemplo, a Barça. Eu sei. Se fingido desentendido, é Barça, que é? Tá no Google? Barça era um livro que você tinha, que para ter as informações você encontrava lá. Eu não tinha, meus pais não tinham dinheiro para comprar a Barça, mas eu consegui emprestado. E eu era conhecido no meu colégio como o menino da Barça, porque eu andava com aquele livro e eu não era muito flor que se cheira. Eu contraditava os professores. O professor falava uma informação e eu ia na Barça. E um dia me proibiram de entrar com a Barça no colégio, era um crime. E hoje eu entendo por quê, mas eu era assim, eu era muito curioso. E aí a gente estava conversando, cara, antes a gente tinha que procurar por uma palavra-chave. Hoje não é a palavra-chave, é a pergunta-chave. Então hoje você tem cursos de prompt, que é aprender a fazer perguntas para inteligência artificial. É muito doido isso, mas é o nosso tempo. E aí a gente está nessa conversa, poxa, olha que loucura, então hoje é o tanto de acesso. Aí, no meio do nada, eu falei assim, peraí, a gente já tem isso à disposição há muito tempo. A gente já tem isso há muito tempo. E não é nem sobre o conhecimento disponível, é sobre o conhecimento oculto. Aí meus dois amigos, vamos assim, Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Não, dois irmãos ficaram felizes, eu vou dizer de novo. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Não, tá bom. Então vamos ler. Eu entendo que quando eu recito o versículo não passa credibilidade. André, isso aqui é perigoso, André. Para nós que somos meio vida louca, é perigoso. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 14, diz a Bíblia: vós sois meus amigos. Irmão, muda a postura, fica folgado. Não, é Jesus olhando para mim e para você dizendo: vocês são meus amigos. Já não vos chamo de servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor. Mas eu tenho vos chamado de amigos, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Não foste vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos designei para que vão, deem fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não, peraí. Então a gente está chegando no dia 25 de dezembro. Não foi a data que Jesus nasceu. E não venha encher a minha paciência que o Papai Noel é criminal. Tá tudo bem. Eu acho maneiro as luzinhas, acho top o Papai Noel. Nossa, fofinho demais. Mexe com isso para ver que a minha esposa fica brava. Mas Jesus é a prioridade e a primazia do que nós celebramos. E alguém vai dizer que roubam a glória dele. Nada consegue roubar a glória dele.
é indivisível, é incomparável, é além. Só que é esse Jesus que nós, cristãos, estamos às margens de celebrar o nascimento dele, que era Deus 100%, desceu no nosso meio, habitou no nosso meio, sentiu as nossas dores, foi 100% homem e não pecou. Esse olhou para mim e para você, cheio de BO, cheio de problema, e chamou a gente de amigos. Não, se eu fosse você, eu me acharia. Porque não tem como não se achar se você é amigo daquele que criou os céus e a terra, que coloca a terra na palma das suas mãos, que a nuvem são os escabelos dos seus pés, que ele anda por cima das águas, acalma o vento e a tempestade, que criou tudo o que existe. Os céus manifestam a glória dele, os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Eu poderia falar milhões de adjetivos, e esse olhou para mim e para você e disse: meus amigos. Sabe, aqui entra aquilo que eu gostaria de falar para você. Mas eu ainda estou na crise. A crise é, mas eu ainda dependo de perguntas. Ele é meu amigo, mas eu ainda dependo das perguntas. Eu ainda preciso saber perguntar, eu ainda preciso aprender a orar. E aliás, essa é a maior deficiência do ser humano: saber orar. Saber orar, escolher bem as palavras, é uma preocupação que a gente tem. Eu recebo todos os dias 2 tipos de perguntas: como ler a Bíblia e como falar com Deus. E eu entendo, porque são questões legítimas. Como eu falo com Deus santo, poderoso, sem ter vergonha? Como eu interajo com Deus que eu não vejo, mas sinto? Como eu sinto um Deus que não vejo? Como eu me manifesto? Como eu, as nossas dúvidas. E aí a parada é, se a gente não consegue ter um relacionamento com Deus, ou se a gente não consegue orar, então a gente entende que há uma deficiência de não saber aquilo que precisamos saber. Eu vou cavando mais fundo. A gente entende que há uma limitação. Nós somos seres humanos, a gente é meio tonto. Desculpa, falei de mim então. Só você que é a última Coca-Cola do deserto e tem as melhores perguntas. Eu não, irmão, tem dia que eu não sei nem o que eu falo. Tem dia que eu dobro os meus joelhos e eu não sei falar. Tem dias que eu não consigo nem falar. Eu sento e fico falando: Senhor, só o Senhor para ter paciência comigo, porque hoje eu estou sem assunto nenhum. Quantas vezes eu já dobrei os joelhos dizendo: Deus, só o Senhor sabe que eu estou sem assunto nenhum hoje, mas vamos junto para o trabalho, ajuda nós, Senhor. Só o Senhor, né? O Senhor sabe que eu estou com problema de atenção hoje, estou com muito belo para resolver, não vai dar tempo de nós conversar muito hoje. E aí vou embora e eu nem sei o que eu orei às vezes. A gente tem essa dificuldade. Então, se nós estamos limitando Deus à nossa capacidade de perguntar de uma certa maneira, nós estamos criando um problema para nós. E agora entenda, esse problema ele é legítimo, é o mesmo problema que a gente tem com tudo. É o problema que a gente tem com a nossa esposa. A gente não sabe o que perguntar. A gente não sabe ler os sinais. Só quem é casado diga amém. A gente pergunta coisas fora de hora. A gente dá opiniões que ninguém perguntou. E as mulheres têm o mesmo sofrimento também. Com Deus é igual, a gente não sabe às vezes o que perguntar, a gente não sabe nem o que está sentindo. Essa é a maior loucura do ser humano. A gente sente alguma coisa e às vezes não consegue dar nome. Então, como eu peço cura para algo que eu não sei o diagnóstico? Então entenda que tudo trava no ser humano. É aqui que tudo trava. Na IA a gente trava porque não sabe fazer pergunta. Com Deus a gente trava porque não sabe orar. Com Deus a gente para aqui. Então mesmo que Ele me chame de amigo, eu não sei de fato o que isso significa. E aqui entra a solução para a nossa vida. Para algumas coisas só basta ser amigo. E para ser amigo só basta ter relacionamento. E nem sempre para ter relacionamento você precisa falar. Às vezes, o silêncio produz mais relacionamento do que a quantidade de palavras lançadas. Porque não é o que você fala, é aonde você permanece. Não é o que você fala, é o que você ouve e obedece. Porque o começo do Evangelho, quando Jesus está falando, eu poupei vocês de um detalhe que é necessário. A Bíblia diz que Ele chama de amigo aqueles que o obedecem.
Não, eu entendo que nossa crise não é então mais a ausência de perguntas, é a nossa falta de obediência. Saber o que Deus quer não muda a nossa vida. Fazer o que Deus manda, sim. Então, por mais que nós ensaiamos as nossas melhores orações, se o nosso coração não estiver alinhado para obedecer aquilo que Ele fala, será um trabalho vão e sem sentido. E aí eu estava nessa crise com os meus amigos. Se eu clamar, eu vou saber, mas às vezes eu não sei o que clamar. Se Jesus falou que eu sou amigo, então preciso obedecer. E aqui eu fiquei num limbo. Eu não sei perguntar. E outra, concorda comigo? Se você dependesse para viver o que está vivendo da sua criatividade, provavelmente não estaria no lugar que está. E isso, eu sou profissional de contar essa história. Eu estou aqui falando de Jesus para você. Há 10 anos atrás, se me perguntasse aonde eu estaria, eu diria a qualquer parte do planeta, mas jamais diria que estaria aqui falando de Jesus para você, porque esse lugar é impensável. Não há criatividade suficiente no mundo que me faria acreditar que isso seria possível. Jamais. Então eu entendo que a minha limitação é muito maior do que eu estava acostumado a acreditar anteriormente. Porque antes buscava pela palavra-chave, agora tento criar as melhores perguntas. Mas se eu não sei nada sobre o futuro, como farei as perguntas certas? E aqui resolve-se tudo com uma palavra, sendo amigo dele. Mas claro, para ser amigo dele precisa obedecer. E aqui mora mais um problema, que é como eu sei qual é a palavra, se eu não sei perguntar, aonde nasce o relacionamento? E aqui a gente já tentou resolver, mas a crise permanecia na minha cabeça lá, e eu já vou te ajudar. Porque daí a questão ficou, mano, eu não sei perguntar. Então eu entendo que eu não sei orar. Não foi porque eu decidi certo. Porque a gente diz assim, não, é porque eu obedeci e fui. Não, irmão, você não obedeceu. Deus te empurrou para o lugar que você está. Não, eu escolhi o caminho. Não, Deus fechou todas as portas e deixou uma aberta. Você entrou pela porta que estava aberta. Não é que você queria. Não, não, irmão. Você é limitado. Eu estou falando por mim. Se você não quiser concordar, o problema é seu. Mas eu não estou aqui porque quis. Estou aqui porque fui empurrado. Eu não estou aqui porque tomei as decisões certas. Tomei porque Deus fechou as portas erradas. Deus fechou, não tinha para onde ir. Tentei fazer um monte de coisa. Tentei ser advogado, Deus não deixou. Tentei ter empresa, Deus não deixou. Tudo que eu tentei, Deus não deixou. Então me sobrou o que Ele queria. E o que Ele queria era muito melhor do que eu tinha planejado. A graça, escute isso, a graça de viver com Cristo é viver o que nunca planejou, desfrutar do que nunca sonhou, colher orações que nunca fez, porque isso é graça. Você não tinha como imaginar, você não tinha como orar, você não tinha como pedir, porque nem tinha como imaginar o lugar que precisava chegar ou deveria chegar. Agora, quando nos tornamos amigos dele, ele nos dá acesso àquilo que ele é, àquilo que ele tem, aonde ele está, a estação necessária. E quando a gente chega, a gente entende, se for humilde, que não tinha oração suficiente para chegar onde chegou, não tinha como plantar o suficiente para colher o que está colhendo, não tinha como viver o que está vivendo pela criatividade da nossa cabeça. É só uma palavra, graça, graça sobre graça. E por isso estamos hoje lembrando que Ele nasceu, porque Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus desconectado, Ele é um Deus que viu o que a gente não viu, esteve aonde a gente não esteve, preparou o caminho que a gente ainda não entrou e já está esperando no caminho que nos chamou. E essa é a graça. E aí eu confesso para você que para mim precisa ter uma palavra. Cheguei às conclusões maravilhosas, mas Jesus, preciso de provas concretas. E aí me lembrei de algo que eu disse para você agora há pouco e falaria em algum momento novamente. Abraão. Lembra Abraão? Abraão, levanta os teus olhos. Maravilhoso, levantou os olhos. Sabe, Abraão é conhecido como pai da fé, porque creu contra o impossível, saiu de um lugar para um lugar que nem sabia para onde estava indo, obedeceu. Lembra? Se me obedecerem, são meus amigos. Agora olha o lance. Abraão vai para um lugar chamado Carvalhais de Manre. Enquanto Ló vai para as planícies, ele vai para os Carvalhais de Manre. Lembra? Um dia 2 seres passam nos Carvalhais de Manre em direção a Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. Não tinha nada a ver com Abraão mais. Abraão estava vivendo a vida dele, a história dele, a realidade dele. Mas Ló era sobrinho de Abraão. Ponto. Tá comigo? Tá comigo? Respira. Aí os 2 seres passam lá e
Não era para ir na casa de Abraão, mas estava passando na casa de Abraão, perto da casa de Abraão. Vou passar caminho, vou dar uma colada no meu amigo. Não é possível que ninguém pegou. O rolê não era na casa do Abraão, a pizza não era na casa do Abraão, a treta não era na casa do Abraão, mas estava passando na casa, perto da casa do Abraão. Não, você não pegou. Vou melhorar. Amigo não programa visita. Amigo de verdade chega sem fazer sala. Amigo não precisa de preparação. Amigo chega... você não está entendendo. Eu vou falar, amigo que é amigo de verdade liga quando a gasolina acaba. Amigo que é amigo de verdade aparece do nada. Amigo que é amigo não precisa ser convidado para almoçar, de repente ele brota. Amigo que é amigo não precisa de que faça sala para ele, porque ele tem liberdade para ir, dar tchau, tem liberdade para chegar e dar oi. É isso, um amigo. E o amigo chegou lá na casa do Abraão, e Abraão botou o pau torar, prepara comida, e top, e a Sara lá dentro, e recebe uma palavra. Não pediram uma palavra, mas estavam no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus não persegue profecia, a profecia o encontra. Não, você não está pegando. Quem é amigo de Deus não caça, é achado. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás e o encontrarão. Ei, calma que é só spoiler. Calma, vocês estão ansiosos? Libera uma palavra. Voltaremos e vocês darão à luz a um filho. Sara está dentro da tenda, morre de rir. Sou uma senhora. Aí eles dizem, não, quem riu aí? E você já sabe a história. Vai nascer Isaac daqui a pouco. Porque Deus nunca libera uma palavra que não tenha poder para cumprir. Ele se responsabiliza, ele é responsável. Só que os dois seres estão indo embora para derreter Sodoma e Gomorra. Só que quando eles estão indo, Deus fala com eles, volta. Porque eu não vou fazer isso sem falar para o meu amigo. Eu vou melhorar. Amigo não precisa ninguém perguntar nada. Ele só fala. Ele não precisa de pauta, a conversa flui. Deus não tinha nada para falar, mas é amigo. Você não tem nenhuma pergunta, mas Deus tem resposta. Não, eu vou melhorar. Você não sabe fazer pergunta, e Deus tem todas as respostas e os caminhos preparados. Você não sabe ter sonhos, mas Deus já sonhou tudo por você. Você não sabe planejar, mas Deus já planejou tudo para você. Você não tem criatividade para chegar longe, mas o que Ele tem para você é muito maior do que o que você planejou. Você não tem capacidade para olhar além do palmo na frente do seu nariz, mas Ele já viu o seu futuro. Ele já ouviu conversas que você não ouviu. Ele já sentou em mesas que você não sentou, e Ele está no controle de todas as coisas. E aí você está dizendo, mas como saberei de tudo se não sei fazer as melhores perguntas? Simples, seja amigo de Deus. Se você ter relacionamento com Ele, você saberá de coisas que não perguntou, viverá realidades que nunca sonhou, irá desfrutar de coisas que nunca teria capacidade de imaginar, simplesmente porque você é amigo dele. E quem é amigo dele não desfruta do que ele tem, mas desfruta daquilo que ele é. E o que ele é mais importante do que aquilo que ele pode te dar. Entende? E de repente o jogo muda. Porque agora eu entendo que tem um Deus disponível para mim, que tem um Deus que deseja ser meu amigo, se relacionar comigo. Nem eu ia querer ser meu amigo. Eu sou cheio de defeito. Eu tenho um monte de defeito. Nem eu gosto da minha companhia. Mas Ele quer ser meu amigo. E não fui eu que escolhi Ele. Foi Ele que me escolheu.
Não fui eu que achei ele, foi ele que me achou. Não fui eu que o desejei, foi ele que me desejou como filho. Entenda, essa é a verdadeira mensagem do Natal para aqueles que amam a Jesus. Somos chamados para ser amigos dele, não servos dele, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor. Eu demorei tanto tempo para descobrir isso. Eu vou te falar uma parada minha. Eu conheci Jesus com 19 anos de verdade, e eu tinha muito mais vergonha do que amor dele, por ele. E eu tinha muita dificuldade de falar com ele, porque eu tinha muito peso de vergonha do que eu havia feito antes de ele chegar. E aí eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, eu tinha um amigo, que era um colega na verdade, que ia para monte de oração orar. E eu, no dia que voltei para Jesus, desesperado, eu queria encontrar esse colega para me dizer onde era um monte de oração, porque eu precisava ir naquele lugar, porque para mim Deus estaria lá. Na minha cabeça, Deus morava naquele monte. E eu não encontrei esse amigo naquele dia, sabe? Eu tentei entrar numa igreja que era na rua da minha casa, a porta estava trancada. E eu voltei para casa desolado, pensando, perdi a oportunidade. Aí entrei no meu quarto, peguei a pilha do meu avô que estava na cabeceira da minha mãe. E eu fiz a oração mais pura da minha vida. Minha oração não foi carregada de adoração. Minha oração não foi carregada de reverência. Era só medo e choro mesmo. E eu disse para Jesus: se o Senhor é real, se tudo o que eu ouvi quando eu era criança é de verdade, eu preciso que o Senhor fale comigo. Não tinha nenhum meador, não tinha nenhuma pregação no rolando, não tinha nenhum louvor acontecendo, era só eu no canto da cama. E aí eu me lembro que naquele lugar Deus falou comigo de uma maneira tão poderosa, tão extraordinária, que eu nunca mais esqueci. Salmo 116: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é e Ele salva. Era a Bíblia falando comigo. Eu disse: se é o Senhor, fala de novo. Isaías 60: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. 23 de abril de 2009. Eu dormi e acordei de outra maneira. Foram 4 noites basicamente sem conseguir dormir direito por causa das acusações. Mas me lembro que a minha vida mudou ali. E aí um dia eu descobri o monte do que o meu colega ia, e eu fui para lá. Me lembro do dia que eu cheguei, o quão assustado eu fiquei. Tinha um povo muito louco, que falava alto, que gritava no monte. Tinha um cara que parecia que ele estava lutando karatê. Ele fazia assim, vá, vá. E eu olhava aquilo e falei: mano, eu não sei fazer isso aqui. Eu não tenho essas manhas ainda. Eu não sou batizado no Espírito Santo, eu não sei fazer essas paradas. O que eu vou fazer? Aí eu me lembro que eu encontrei um submonte. Alguém me olhou e disse: quer ficar mais quieto? Antes de você chegar tem uma entrada à esquerda, e lá você vai ficar em paz.
Lá não vai ter ninguém te entregando profecia, lá não vai ter ninguém gritando, você vai ficar sozinho. Você vai ouvir o barulho, mas não vai ouvir tanto. E aí eu fui e entrei nesse lugar do monte. E tinha uma árvore, eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. E eu não sabia orar. Eu só sentava, encostava as costas e ficava ali, horas, esperando. Eu queria ver se um dia o chão brilhava comigo, e nunca brilhou. Eu queria ver se o graveto acendia, e o graveto nunca acendia, porque eu ouvia tantas histórias do monte, mas eu não sabia fazer igual eles. Eu estava só sentado. E a minha amizade com Deus não nasceu comigo gritando. Minha amizade com Deus nasceu sentado, quieto, sentindo misericórdia na pele, sentindo graça na pele, quieto. Todo mundo via e eu não via nada, mas eu subia todos os dias lá. Eu saía da faculdade e ia direto. Até que um dia eu comecei a ver o que eu não via. Eu comecei a sentir o que eu não sentia antes. Me nasceu um amor por pessoas que eu não conhecia. Eu comecei a me importar com coisas que eu não me importava. Eu comecei a olhar para coisas que eu não percebia. Porque a amizade com Deus faz isso. Você começa a sentir o que Ele sente, ver o que Ele vê, enxergar o que Ele enxerga. E nem sempre você precisará falar muitas coisas. Eu fiquei muito tempo pensando qual seria a mensagem de Natal. E a mensagem de Natal para você é um convite. Jesus quer ser o seu amigo. Jesus quer ser a sua companhia diária. Ele não é um Deus longe, Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus ausente, Ele é um Deus que está perto. Ele é um Deus que está muito mais perto do que você imagina. E às vezes você não saberá escolher as melhores palavras, a sua oração não será a mais rebuscada, mas se você permanecer nele, se você buscar a presença dele, você vai encontrá-lo e ele não se esconderá de você e vai se revelar a você, e você vai amar o que ele ama, você vai aprender a sentir o que ele sente, você vai começar a ver o que ele já viu. E é nesse dia que o Natal faz sentido. Não é quando as luzes acendem, quando o presente chega na casa, mas é o dia que você consegue olhar para o espelho e não ver mais você, é ver Ele. Você não vai se reconhecer mais, porque haverá uma nova imagem brilhando em você, haverá uma nova identidade em você, e agora você poderá dizer: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E esse é o convite mais importante da nossa vida. Tentam inventar milhares de firulas, colocaram milhares de cargas, mas a única coisa que ele quer é ser amigo. Porque quando ele se torna amigo, todas as outras coisas são uma consequência. Você o obedece e você tem o acesso da amizade. E a amizade te convence, a amizade te constrange, a amizade te liberta. Amém? 2 perguntas, 1 resposta. Essa é a minha vida. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida a Jesus de verdade. O quê? Você pensou que não ia ter golpe? Que você ia ouvir e não ia decidir nada? Não é o que você ouve, é o que você faz a partir do que você ouve. Ele quer ser seu amigo, mas você precisa tomar uma decisão. Deixar ele entrar, reconhecer que você é o pecador que ele foi para a cruz para salvar,
Entende? Foi por você. Você não sabia? Nem precisou perguntar, ele te achou. Segunda pergunta é para você que já foi amigo dele, mas a amizade esfriou. Você tomou decisões erradas e foi para longe, e talvez pensava que ele estava de mal e que não havia mais nenhuma oportunidade. A porta está aberta e ele está esperando você. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim, e você quer tomar essa decisão, você vai levantar as mãos. Na sua casa, você vai tomar a decisão e orar comigo. E se quiser e puder, comenta depois que você tomou essa decisão. Amém? Eu conto até 3. Se a sua decisão for sim, levante a mão. 1, 2, 3. O convite do Natal não é venha me visitar na manjedoura, é me deixa visitar o seu coração e fazer morada. Eu quero ser o seu amigo. Ei, lindo, o Senhor Jesus está te chamando para ser amigo dele, para ser amigo daquele que tem o poder para todas as coisas, que ouviu o que você nunca ouviu, que já viu o que você nunca viu. E esse amor está abrindo pânico, ansiedade. Se eu abrir para você a minha rede social e te mostrar as mensagens, a cada 10, 5 é gente com problema emocional grave. Comprou coisas que não precisava para agradar gente que não gostava delas. Estão endividadas. Gente tentando atingir expectativa. Pessoas presas numa realidade que você é obrigado a ter certas coisas para que então você seja alguém. Corridas absurdas, gente fazendo dívida, gente comprando coisas, gente dizendo se você usa tal relógio, você é isso. Se você usa tal calça, tal tênis, você é aquilo. E se você não morar em tal lugar, você não venceu. Você tá, sabe, estão colocando a gente dentro de uma corrida desesperadora e que mostra muito o porquê nós estamos se lascando tanto, porque a gente está mirando no lugar errado, correndo uma corrida que não é nossa. A gente está desgastado, a gente está sobrecarregado, a gente está desesperado, porque a gente precisa fazer alguma coisa logo. A gente já não pode mais, não pode ser CLT, é proibido ser CLT, Deus o livre ser CLT. Então a gente já está com medo, a gente já se sente frustrado antes de começar as coisas, a gente já começou a achar que todo salário é pouco, a gente já está desesperado porque a casa da gente parece que não é a mesma que alguém que a gente segue vive. Ninguém anda tanto de avião, ninguém anda tanto de carro importado, e a gente assim, nossa, eu sou pobre, miserável, eu não sou ninguém, e meu Deus, e se eu quiser ser alguém, eu preciso ter o que estão dizendo que eu preciso ter. E essa é a realidade do nosso tempo. E toda a geração que o mundo recebeu deixou marcas positivas e negativas. Existem marcas muito positivas da nossa geração. Sabe qual é? É uma geração que está se preocupando mais com a saúde. Nós somos a geração onde nós estamos indo mais ao médico. A gente está fazendo mais check-up. A gente está envelhecendo com mais elegância. Tá bem? Quem tem mais de 30, levante a mão. Ao cheiro de procedimento estético, ácido hialurônico no ar. Está tudo certo. A gente está cuidando mais da saúde. Por exemplo, eu fiquei tanto tempo com um problema na minha voz e fui fazer uma endoscopia e descobri que tinha refluxo. Tem gente que morre por causa de um refluxo não tratado, mas porque a cultura do nosso tempo está olhando para a saúde, a gente está dizendo, opa, peraí, os homens estão fazendo aquele exame. Sabe qual que é a minha alegria? Que eu tenho 35, quando eu tiver 40, a medicina já evoluiu muito. Vai estar outro nível, amém, amém, amém. Posso ouvir um amém dos irmãos aí? Os amém triste é quem tem plus 40 aí, já está tudo batizado. Mas brincadeiras à parte, até isso a gente aprendeu a entender que é necessário. As mulheres com exame de toque, todos os avanços da medicina, isso fez a gente melhor. Mas a contrapartida
Há outras marcas da nossa geração, e é a geração de aparência. É a geração que parecer é tão importante ou mais do que de fato ser. Então é a geração que parece feliz, mas que não é. É a geração que parece rico e é tudo dublê. É a geração que aluga coisas para tirar fotos dizendo que são suas. É a geração que tem estúdio de foto para te parecer que está dentro de um avião. A nossa geração está com um problema grave emocional. Eu fico de verdade perplexo quando eu vejo alguém usando algo porque ele precisa se sentir aceito em determinado lugar. Quando ele começa a prejudicar a sua saúde emocional porque ele tem coisas para fazer para agradar alguém. E aqui eu quero entrar na palavra com você. Olha, isso aqui para mim é a maior prova da humanidade de Jesus e da sensibilidade dele. Jesus é maravilhoso. Diga com a boquinha linda que Jesus te deu. Diga: Jesus é maravilhoso. Uau! Irmão, Jesus, ele antes da desgraça, antes da ruína, ele chega na hora certa na vida dos discípulos dele. Olha o que está acontecendo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 31, diz o seguinte: e ele disse-lhes: vinde vocês aqui à parte para um lugar deserto. Jesus, irmão, quem é que está falando isso? Jesus. Vem vocês aqui para um lugar deserto e descansem um tempo. Veja, havia uma urgência de o evangelho ser pregado, havia uma urgência de o ministério de Cristo atingir o ápice da sua narrativa, que de fato foi a nossa realidade como existência no evangelho. Ele precisava ir para a cruz, mas antes ele precisava pregar o máximo que pudesse. Os sinais precisavam ser evidenciados e 12 homens precisavam ser treinados para que quando ele fosse, ascendesse aos céus, 12 homens com as suas vidas conseguissem fazer o evangelho ser propagado de uma força e um poder tão grande que 2025 anos depois a gente estivesse num palco em São José do Rio Preto dizendo: ele não muda, ele é o mesmo, ele é maravilhoso, poderoso, extraordinário, ele cura, liberta, salva e leva para o céu. Quem fez isso não foi internet, não foi vídeo viral, foram 12 homens treinados por Jesus que doaram a vida por amor a ele. Já pensou? Mas olha que coisa, antes que se perdesse tudo e nada acontecesse, Jesus diz: ei, para, relaxa, vem cá, meu menino, meu menino, vem cá. Aí Jesus diz para eles assim, vou levar vocês para um lugar deserto, para que vocês descansem um tempo. Aí a Bíblia diz o motivo: porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Isso não parece alguém aqui? Quantos aqui já esqueceram de almoçar? É muito bom Jesus olhar para eles e dizer assim: não, meu lindo, peraí, eu multipliquei aqui para todo mundo comer. Eles acabaram de viver um milagre absurdo de multiplicação de pão e peixe, e ele está dizendo: vocês deram pão para todo mundo, deram peixe para todo mundo, e vocês não comeram. E eu sei o porquê, porque vocês estão andando comigo, está todo mundo querendo chegar perto e usando vocês como ponte, então está todo mundo sugando vocês. Mas eu quero que vocês entendam que eu não fiz vocês para serem escravizados pelo chamado, mas para vocês sobreviverem e vencerem até o final. Então, antes que vocês dêem um burnout, antes que vocês explodam, eu prefiro salvar vocês para levar para o meio do deserto e ter um tempo de qualidade com vocês. Então é só para vocês descansar e comer. Ninguém vai falar de cura, ninguém vai falar de milagre, ninguém vai falar de pão e peixe. A gente só vai descansar e comer. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso aí para mim é Jesus olhando e falando assim: posso ser o coach dos coaches? Posso ocupar o lugar do mestre dos mestres? Posso olhar no fundo do teu olho e dizer que mais importante do que o teu ativismo é o teu coração saudável? Posso olhar para você e dizer que os teus frutos não são mais importantes do que o teu coração? Posso te dizer que eu não estou preocupado quantas vezes você pregou essa semana, mas de fato quantos dias nessa semana você viveu de fato o que você está pregando?
E aí, Jesus deixa para nós um recado de que nós não precisamos morrer em vida. Pegou? Porque qual é o problema nosso? A gente está assim, não, então por que eu quero? Isso aqui é o porquê que a gente faz todas as coisas. Por que a gente faz o que faz? Uma resposta, e pode ter certeza que ela é verdade. Não vou dizer que é absoluta, porque é ignorância, mas é uma verdade, porque a gente quer mais dinheiro. E por que a gente quer mais dinheiro? Porque a gente quer ter paz. Como assim paz? Paz de poder escolher alguma coisa e poder fazer. De um filho pedir algo e a gente ter condição para dar. E isso a gente julga que vai nos devolver a paz. Então a gente está lutando, batalhando, e tudo que alguém diz que é um método novo para enriquecer ou para prosperar, a gente também está fazendo. Entendeu? Então alguém de repente aparece e diz: você tem que acordar 4 horas da manhã. Se você acordar 4 horas da manhã, você vai voar, você vai prosperar. Só que o rapaz que está querendo acordar às 4 horas da manhã dorme meia-noite. Você entende que a pressão da vida colocou a gente numa jornada e numa corrida injusta, aonde a gente não tem a mesma realidade do que aquele que está dizendo que é para a gente fazer o que é para fazer. Irmão, como que você fala para um CLT que ele precisa dedicar uma tarde com o filho dele, se ele está trabalhando à tarde? Como que você diz para uma pessoa que não controla o seu tempo, porque o seu tempo tem uma jornada de trabalho pré-definida, que ele precisa tirar férias e ficar 6 dias fora, se a empresa dele não vai dar férias e talvez ele não vai ter o dinheiro para isso? Você entende? Então a gente está colocando realidades como máximas, mas que não se aplicam a todos. A gente não pode tratar como doutrina aquilo que é a experiência individual do ser humano. Tem gente que consegue, tem gente que tem domínio do tempo, tem gente que consegue, por exemplo, tirar férias, tem gente que consegue ficar 60 dias fora, mas a maioria das pessoas não consegue. Então o nosso mundo está estranho e errado, porque a gente está olhando para aquilo que é bom, mas tentando aplicar naquilo que não dá como certo. Então é sobre isso, porque a gente está sob pressão, a gente perdeu o crivo da análise, da escolha. Então é por isso que a gente está tão esgotado, é por isso que a gente se sente mais pobre do que antes, é por isso que a gente se sente mais infeliz do que antes, é por isso que a gente se sente mais improdutivo do que antes. Por quê? Porque me parece que se eu não viajo como o outro viaja, a minha vida não é feliz. Me parece que se eu não tenho o que o outro tem, eu não trabalhei o suficiente. Me parece que eu estou sempre atrasado em relação à vida dos outros. Irmão, já parou para pensar que todo mundo parece que está bem de saúde, só você está com gripe? Essa é a parada do nosso tempo. Como ninguém mostra o pior lado e só a melhor parte de cada coisa, então quando você vê, você sempre vê o final das coisas e nunca o meio. E aí que tá, a gente está tentando reproduzir modelos que dão certos no indivíduo como se fosse de maneira coletiva. Então o que eu quero tirar hoje de você é a pressão de fazer o que você não precisa agora, de ter prioridades certas que vão te defender a longo prazo. Eu não estou querendo desmotivar você de prosperar, de viver coisas melhores, claro que não, pelo amor de Deus. Eu só quero que você entenda que você não precisa disso para ser feliz agora, você não precisa de um carro melhor para ser grato agora, você não precisa agora de um relógio, de uma calça, de uma casa, não, você não precisa de nada disso para ser feliz e ter paz. Você só precisa ser consciente de tudo que o Senhor te deu e ser grato por aquilo que já está na tua mão. Quando você olha para o todo e não individualiza se comparando, você começa a valorizar as coisas que você está vivendo. Eu tenho uma coisa comigo muito engraçada. Quando você viaja para os interiores do Brasil, você já parou para perceber que parece que eles são mais felizes do que a gente? Não vai para a roça para ver. Meu Deus, irmão, vai para a roça. Na roça ninguém segue esse povo. Vai para a roça, irmão. Eu me lembro de uma vez, uma coisa muito engraçada que aconteceu. Irmão, a roça, um povo muito simples, muito humilde. A gente foi para um lugar muito simples assim, e um senhor de idade, devia ter uns 70 e poucos anos, uma casa de madeira a pique. E muito engraçado porque ele conversando com a gente e gavando de coisas que parece que não tem valor, sabe? Tipo, gavando do machado que ele afiou. E que ele descobriu um método de afiar machado
que não existe indústria que possa fazer, porque ele conhece nenhuma indústria. Então na cabeça dele tem tanta certeza que aquilo ali é incrível, que como ele não está se comparando com ninguém, ele está vivendo o que eu chamo de bênção da ignorância. Às vezes é melhor nem saber de tudo, você vive com gratidão e sabe, com louvor aquilo que você tem. Eu me lembro que ele faz bebida artesanal. Eu vou falar qual que é a bebida artesanal que ele faz cerveja artesanal, e eu não bebo, eu não gosto, não é porque por nada, mas é só porque eu não gosto do cheiro. Mas irmão, eu me lembro que ele trouxe uma cerveja quente. Imagina, irmão, se isso gelada para mim já não é bom, imagina quente. E ele deu uma para mim e outra para o meu pai. Ele nem sabe o negócio da onde eu vim, a questão bíblica por trás, cultural, o problema que isso causa. Ele só deu e falou assim: toma, melhor cerveja da vida que vocês vão tomar. Irmão, como que eu digo para o homem que eu não bebo? Irmão, era um golinho para mim, 3 pro santo, era aqui, pá. Irmão, brincadeiras à parte, eu só me lembro que ele olhava para mim e dizia: aí, rapaz, coisa boa, sangue de Jesus tem poder, coisa boa. Irmão, é uma coisa tão simples, né? Mas aquele homem, ele pareceu naquele dia para mim ser a corrida que a gente tinha na geração anterior, aonde a pressão ela era menor, aonde a gente queria ter mais tempo com os nossos filhos, queria poder brincar e fazer um rolimã para as crianças, aonde, não sei, eu tive essa impressão vendo ele era tão feliz com aquele pouco que nos mostrou e tanto orgulho com aquilo que fazia, que eu fiquei constrangido de tentar falar qualquer coisa para ele. E alguém pode estar pensando assim: mas a cerveja tem álcool? Tá vendo? A gente tá com a cabeça em outro lugar. Eu não tava nem aí, irmão. Podia ser qualquer coisa, mas eu ia falar que era bom para valorizar aquele homem, o coração dele, a simplicidade dele. Ele nunca teve acesso a nada. Aquilo ali era um contato único que ele tinha. E foi tão legal. E eu saí dali e meu pensamento hoje eu olho para a geração que tem tudo, que tem a motosserra, que tem a melhor bebida, e agora eu não estou falando de nada alcoólico, mas que tem acesso a qualquer coisa, que pode comer melhor, e a gente mesmo assim acha que não é suficiente. A gente coloca uma roupa e diz: não é suficiente. A gente compra um carro e a gente está tentando já querer outro carro, porque a gente não é satisfeito com mais nada, porque sempre tem alguém nessa corrida que está na nossa frente. E o convite do Evangelho é: descansa, aproveita o caminho, seja grato por aquilo que você já está vivendo. Mas a gente não consegue, porque não é o suficiente para o mundo. Você está entendendo? Não é o suficiente. O nosso filho precisa estar em tal colégio, a roupa tem que ser tal coisa. Porque o que vão pensar de mim? E não sei o que. E aí a gente está preso numa mentira. E é só isso que eu quero que você entenda. A gente só precisa ser equilibrado com aquilo que a gente precisa para sobreviver, no sentido de não morrer tentando viver algo que não é a nossa corrida e no nosso tempo. A gente só precisa descansar em Cristo, olhar para aquilo que é a nossa maior prioridade. Qual que é a sua maior prioridade? A sua família. Se sacrifica a tua família, não vale a pena. Se bota a perder aquilo que vai estar com você para sempre, não faz sentido. Se a tua saúde está destruída, pare. Sabe, a gente não precisa de nada do que estão dizendo que a gente precisa. Eu vou falar olhando no teu olho, meu lindo. Você não precisa do relógio tal para parecer mais rico. Você não precisa de morar em tal lugar para ser relevante. Você não precisa do que estão dizendo para você que você precisa para ser feliz. A única coisa que de fato traz paz e felicidade para o homem é Cristo. E se Ele estiver dentro de nós, haverá descanso para nossa alma. E a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente está colocando tudo que não é prioridade na frente de Cristo, na frente da nossa família, e a gente vai correr uma corrida que para o mundo vai ser incrível e o nosso final vai ser desastroso.
Então você não precisa corresponder com a expectativa que alguém está dizendo para você na internet, que isso é vida feliz. Não, lindo, vida feliz é tomar café com a tua esposa em paz e sem falar de boleto. É você conseguir dividir o tempo com os seus filhos e amar eles olhando nos olhos. É você dobrar o joelho na beirada da tua cama e dizer: Jesus, muito obrigado pela casa que o Senhor já me deu, muito obrigado pela cama que eu já tenho, muito obrigado pelo carro que eu já ando. É ser grato por tudo aquilo que Deus já te deu e parar de ser insatisfeito tentando sempre o próximo passo e não se contentando com aquilo que você já vive. Essa corrida não tem fim, meu lindo. Então, enquanto a gente não aprende a descansar no Senhor e a confiar nele e dar valor para as coisas certas, a gente vai correr uma corrida que não tem fim. Lembre-se, a corrida que eles estão nos propondo não tem fim. Já dizia um amigo meu, eu tenho um amigo meu chamado Samuel. O Samuca diz: sempre haverá uma galerinha mais legal que a sua. Sabe o que eu estou dizendo? É assim: se você comprar um carro, sofrer muito para comprar, sempre vai ter alguém com um carro mais maneiro que o seu. Se você trabalhar muito e chegar no auge da sua profissão, sempre vai ter alguém com uma profissão mais legal que a sua. Se você comprar algo que brilha os teus olhos, você sonhou muito, sempre vai ter alguém que vai ter algo melhor do que aquilo que para você era distante. Sempre vai ter uma galerinha mais legal que a sua. Se você correr a corrida tentando impressionar os outros, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Agora, quando você for satisfeito e grato por tudo aquilo que Jesus já te deu, mesmo que alguém tenha melhor, para você o que você está vivendo vai ser extraordinário e suficiente. Não a ponto de te fazer parar de sonhar para ir além, mas para estancar a reclamação que você carrega. Aleluia. Saudável. É só ser sobre ser saudável. Entende? Agora, eu preciso terminar a confusão. A gente não ensaiou. A gente precisa descansar. Irmão, Jesus está falando para mim agora: lindo, volta. Vamos descansar o corpinho, vamos. É uma mensagem atrás da outra. Relaxa a cabecinha. Jesus está falando para você: lindo, para com esse negócio de querer impressionar todo mundo e ficar infeliz sozinho dentro de casa. Para de tentar correr a corrida do outro e começa a correr a tua corrida. Começa a valorizar o tempo que Jesus te deu. Começa a colocar como prioridade aquilo que de fato é prioridade e coloca o resto como secundário. Sabe, eu queria só que você entendesse: eu não estou te desanimando, tá? Alguém vai pensar: não, então eu não posso sonhar. Claro que pode, sonha o mais alto que você puder, mas não morra pelo sonho. Viva por ele, não morra por ele. Você pode prosperar. Aliás, eu quero que você fique rico de uma rema redesci. Só não perde a tua família, só não perde a tua saúde. Eu quero que você tenha tudo que o mundo pode dar, mas só não perde a tua salvação. Só não deixa Jesus de lado. Só não esquece que Ele é a prioridade. Eu quero que você faça viagens incríveis, mas leva a tua família junto. Sabe, não deixa quem importa de lado. Vive de fato o que Deus tem para você. Eu quero que você viva uma vida extraordinária, mas não sacrifique a sua saúde e a sua família para isso. Não vale a pena, escute, não vale a pena, não vale a pena. Sabe, faça isso com sabedoria, porque quando chegar lá no final, você vai olhar para a sua vida e vai ter vivido uma vida que valeu a pena. Você vai ter tudo o que precisa, talvez nem tudo o que desejou, mas vai olhar e vai dizer: obrigado, Jesus, porque tudo que eu tenho não tirou nada de mim. Você pegou essa? Não adianta ter tudo se esse tudo tirar o que vale na sua vida de importante. Eu quero coisas legais, eu acho maneiro. Eu gosto de umas coisas maneiras, sabe? E tem gente que fica até bravo comigo. Não sei o que, você não pode. Normalmente quem gosta muito e não tem, fala mal. Normalmente a gente fala mal daquilo que a gente não consegue. Eu prefiro dizer: na hora certa acontece e vai aos pouquinhos. Quando vê, Deus faz alguns milagres na nossa vida. Mas nada é mais importante do que a minha família. Nada é mais importante do que a minha vida com Jesus. Nada é mais importante do que a minha esposa. Não pode. E se tudo estiver meio perdido, Jesus fala: ei, para, vem cá, vamos conversar, vamos dar um rolê.
vamos para o meio do deserto. Vamos ficar só eu e você conversando. Eu descobri uma palavra nova chamada ócio criativo. Ócio criativo alguém chama de preguiçoso, mas eu chamo de cabeça limpa. Sabe como que funciona a nossa saúde? A nossa saúde é assim: se você ficar acordado demais faz mal, e se você dormir demais também faz mal. Então tudo é o equilíbrio. Uma vida equilibrada é uma vida que a sua alma está em paz com Deus, que o seu espírito está alinhado com Jesus, que o seu corpo físico está sendo tratado de maneira saudável. Entendeu? Agora, quando você equilibra as coisas, aí tudo começa a fazer mais sentido e valer a pena. Você não está mais correndo a corrida do outro, você está vivendo a sua vida com a sua casa, com a sua família, porque de fato o que vale você já tem. Eu estava com meu filho alguns dias atrás, e por causa de um sonho da nossa família, nós abrimos mão de algo que meu filho gostava muito, que era um carro que ele achava muito maneiro. E eu vendi esse carro. Vendi esse carro porque a gente tinha um outro objetivo, e que não é mais legal, não é porque era um sonho meu, da minha esposa, e que agora é da nossa família. Mas o meu filho olhou para mim e falou assim: pai, você não está triste? Eu falei: não. Ele falou: por que você não está triste? Eu falei: é porque o pai tem tudo já o que o pai precisa. Aquilo ali era só um acessório. Ele disse: mas como assim, pai? Um acessório? Ele é novo, o João, ele já tem 7 anos, ele está desenvolvendo a sua consciência sobre valor, sobre preço das coisas, né? E ele falou: mas pai, era tão maneiro aquele carro, e não sei o que. Aí eu olhei para ele e falei assim: filho, o pai vai te fazer uma pergunta e seja sincero. O que você acha que vale mais para o papai? Aquele carro ou você? Daí ele olhou e falou: é eu, papai. Eu falei: exatamente. Então deixa o pai te dizer, se o pai precisasse perder tudo que você acha legal para poder ter você, o pai abriria mão de tudo. Ele olhou para mim e falou: sério, pai, que eu valho tanto? Valho. Os nossos filhos falam umas coisas aí que dá vontade de sufocar, né? Eu falei: sim, filho, porque o mais importante e o que há de mais valor o papai já tem. Você, a mamãe. E aí ele completou: e Jesus, né, pai? Eu falei: exatamente, porque a conversa sobre Jesus é uma conversa de 2 anos atrás. O dia que o meu filho entrou dentro do nosso carro e eu perguntei para ele: filho, o que é ser rico? E ele falou: rico é ter dinheiro. Aí virou uma crise, uma DR dentro do nosso carro. Paramos na entrada do lugar que a gente estava indo. Meus pais desceram, pior que foi na frente dos pais. Daí a gente pensa: nossa, meu pai pensa que eu não estou educando bem meu filho. Aí sai todo mundo e eu falo com ele: filho, rico de verdade é quem tem Jesus no coração. E ele: não, meu amigo disse que rico é quem tem dinheiro. Eu falei: filho, grava isso. Rico é quem tem Jesus. E aí, irmão, para provocar ele, para fazer ele entender. Aí saímos do carro e eu pergunto para ele: filho, a gente é rico ou é pobre? Aí: a gente é rico, pai. Falei: mas fala pro vô por quê? Porque a gente tem Jesus, mas a vontade dele. Mas isso, está entendendo? É corrida. E isso a gente já tem que ensinar para os nossos filhos. Aí agora, por isso que quando eu estava falando, papai é rico, porque o papai tem vocês, tudo que o pai precisa. Aí ele falou: opa, peraí, pai, esqueceu de algo. Jesus. Fala para quem está perto de você: você é bilionário, lindo. Fala, irmão, profetiza. Fala: eu vou falar para os meus irmãos aqui: ei, lindo, você é bilionário. Você na verdade não é bilionário, você é trilionário. Você é um fenômeno. Sabe por quê? Porque você conheceu o autor e o consumador da tua fé. Você conheceu Jesus. Num mundo onde milhares de pessoas morrem sem conhecer Jesus, o evangelho chegou até você. Você é bilionário, meu filho. Sabe mais por que você é rico? Porque você tem alguém que ama você. Você tem uma família, você tem uma esposa, você tem um marido, você tem filhos. Tem gente que não tem nada disso e está desesperada
esperado e você já tem. Então não espere para dar o testemunho do quanto Deus já te prosperou para que a assinatura de uma casa seja feita ou para que um carro venha para o teu nome, porque você já é tudo o que de fato vale. Você tem Jesus, você tem uma família, então você tem tudo. E o resto vai vindo, e quando você vê, tem orações antigas que você talvez já até esqueceu que Deus vai ter feito. Você vai estar em outra estação, mas o mais importante está junto. Se a gente se envolve nessa pressão, a gente vai chegar no final da vida, vai ter tudo o que os outros nos pressionaram a ter e não vai ter aquilo que era mais importante de se preservar. Eu tenho amigos que dariam tudo para ter talvez a sua vida, a minha vida. Dariam tudo para ter filhos no final de semana dentro da sua casa. Dariam tudo para os netos amarem a presença deles. Dariam tudo para que não tenha uma briga por herança no final. Essa é a vida que eu quero. Jesus, minha esposa, meus filhos e o resto, se vier, é lucro. Se vier, é lucro. Eu vou trabalhar, vou fazer tudo o que eu puder, mas nada a ponto de sacrificar o que de fato importa. Nada a ponto de roubar a minha salvação. Nada a ponto de tirar o meu casamento. Nada a ponto de tirar o respeito e a honra dos meus filhos. Nada. Se me custa tão caro, não vale a pena. A pergunta mais inteligente que um homem pode fazer para si é: quanto custa o dinheiro que eu ganho? Se o dinheiro que você ganha custa o seu relacionamento com Jesus, custa a sua vida com a sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, esse é o dinheiro mais horrível que você poderia receber. Esse dinheiro não vale nada. Ele é sujo e ele não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, vai a um final sozinho, a um final arrependido, onde talvez a conta do tempo, com todo o dinheiro que você guardou, não vai dar mais para pagar. Portanto, faça o cálculo rápido. Quanto vale o que eu ganho? Se valer o que importa, abandone essa fonte e preserve o que Deus já te deu, que com toda certeza fará mais sentido no final da sua trajetória. Meu Deus, eu tô olhando para alguém assim, tirando a mochilinha, dizendo: nossa, vou parar de tomar banho gelado então. Não tá mudando, só tá me dando resfriado. Eu tô dormindo mal, vou começar a voltar à rotina, vou respeitar as estações, vou colocar minha vida na mão de Jesus, vou entregar o meu coração para Jesus, vou reconhecê-lo como meu Salvador, vou voltar para Ele. E esse é o convite que eu quero fazer para você no final dessa mensagem. Tomar a decisão mais importante na